Meus amados e queridos alunos, vamos então para mais uma aula de correções. Nós tivemos uma série, né? Tivemos uma série onde tínhamos ali naquela série 3 vídeos de correções de atividades do livro de vocês, atividades que fazem parte do estudo da língua, que refere-se à parte do conteúdo gramatical. Então, a correção que nós vamos fazer hoje refere-se à parte do livro de vocês, que é a última atividade do módulo 3, onde está escrito lá mais atividades, na página 92 à página 96, tá certo? Aqui nessa parte de mais atividades na verdade, uma revisão de todo o conteúdo que foi abordado no módulo 3, tá bom? Então, peguem os livros de vocês e vamos às correções, tá? Então, olha só, alunos, vamos logo ao que interessa, tá? Então, primeira questão. Leia a seguir o texto da quarta capa do livro. Lembre-se, quarta capa é aquela partezinha de trás do livro. A Casa Amarela da Rua da Madrinha. Então, aqui nós temos esse texto. E vamos para a letra A. Diz o seguinte: de acordo com o texto, o que uma casa precisa ter para ser um lugar mágico, né? Então, ele tem que ter o quê? Um espaço para brincadeira e para o quê? Para alegria, com abrigo, com aconchego e proteção, tá? Independentemente de tamanho e cor, mas ele precisa ter isso, tá? Um espaço para brincadeira, alegria, abrigo, aconchego, tá bom? E proteção. Vamos então para a letra B. Quais ideias são ligadas pela conjunção porém? Lembre-se da conjunção porém. Conjunção o quê? Coordenativa adversativa, tá? Destacada no texto. Então, quais ideias são ligadas por ela? Lembre que conjunções liga orações, tá bom? Então, que sentido ela estabelece entre essas ideias? Então, vocês podem colocar o seguinte, que a conjunção porém, ela liga a descrição de quem? Da casa amarela, a descrição de outras casas. E como ela faz isso, tá? Ela faz isso estabelecendo um sentido de oposição, de ideias contrárias, tá? Onde a gente pode observar isso através do quê? Da diferença entre as características que existem dessa casa amarela com as outras casas, tá certo? Então, é isso. Letra C. A expressão mesmo assim, em destaque no texto, se refere a que situação citada anteriormente. Então, olha só, o mesmo assim, ele se refere à possibilidade, vocês coloquem assim, a possibilidade de a casa ser azul, tá? Ou rosa, ficar na praia ou no campo e não ter quintal. Então, é a isso que ela se refere. Foi dito anteriormente, tá? Se refere a que situação citada anteriormente, exatamente a essa, a possibilidade da casa ser azul ou rosa, ficar na praia ou no campo e não ter quintal. Vamos à letra D de dedo. Qual sentido as conjunções porque e mas expressam no texto? Então, olha só. A conjunção porque expressa sentido de quê? De explicação. Ela é uma conjunção explicativa, tá? Coordenada explicativa. E a conjunção mais dá um sentido de oposição, de contrariedade, tá certo? Que é uma conjunção coordenada adversativa. Vamos à letra E. Qual é a função no texto dessas palavras analisadas, tá? Então, a função dela é conectar ideias, tá? Conectar ideias, frases, orações. Já falei que ela liga orações, mas além de ligar orações, ela conecta também ideias, tá, gente? Ideias, frases, orações, o que mais? Ela estabelece um sentido entre elas, né? Fazendo que a coesão
do texto, tá? Vamos então à próxima. Segunda questão. Nas frases abaixo, as expressões destacadas têm a função de aposto. Então, eu tenho aqui A e B, tá destacado uma partezinha em negrito, e ele já está afirmando que tem função de aposto. Lembre-se que nós temos os tipos de apostos, e que eles servem para explicar algo que foi dito anteriormente, tá certo? Então, letra A. Na frase A, o aposto está ligado a qual termo? Tá? Qual termo? Explique. Então, aqui, a publicação de ficheiros multimídias está ligada a podcast, tá? Ele está explicando o que é o podcast. Olha só, ele está entre travessões, tá? E no segundo caso, de qualquer assunto, políticas públicas. Qual é que a gente está mesmo aqui? Tá, a gente está na letra A, né? Mas ele tá falando só da A, já estava indo para B. Tá, então na frase A, o aposto está ligado a qual termo? Tá certo? Então é podcast, tá? Podcast. Se fosse no caso da B, então, que ele vai perguntar. Deixa eu me acalmar. Bom, ele vai perguntar mais à frente. Então vamos lá. Letra B, então. Considerando que na frase A palavra podcast é o núcleo do sujeito, qual é a função sintática do aposto destacado? Que assim, gente, o aposto ele vai ter a mesma função sintática do termo a que ele se refere. Se publicações de ficheiros multimídias, que é o aposto, está se referindo a podcast, e se o podcast é o sujeito nessa oração, então qual vai ser a função sintática desse aposto? Também vai ser de sujeito, porque a função sintática dele vai ser exatamente a mesma da palavra que ele está se referindo, tá certo? Então vai ser sujeito também, ok? Porque olha só, se vocês retirassem o aposto, ia ficar assim: o podcast faz muito sucesso no Brasil. Aí a gente pergunta para o verbo: quem faz muito sucesso no Brasil? O podcast. Então, o podcast, que é a resposta da minha pergunta, a pergunta que eu fiz ao verbo, é o meu sujeito, tá ok? Continuando, letra C. Na frase B, o aposto se refere a que termo? Agora sim, eu já ia falar anteriormente, mas vamos lá. Então, muita calma nessa hora. Então, aqui na B, no trecho B, né, na frase B, políticas públicas, educação, música, cinema, etc., que é o aposto. Que tipo de aposto? Com certeza vai perguntar mais à frente, senão aí eu falo para vocês, tá? Então, olha só, eles estão se referindo a qualquer assunto. Ele diz assim, o autor pode falar de qualquer assunto. Aí, quais são esses quaisquer assuntos? Políticas públicas, educação, música, cinema, etc., tá bom? Então, está se referindo a qualquer assunto. Letra D agora. Na frase B, o termo de qualquer assunto é classificado sintaticamente como objeto indireto, tá? Porque olha só, ele fala lá, o autor pode falar de qualquer assunto. Lembra, vamos tirar o aposto, vamos deixar só a frase lá. O autor pode falar de qualquer assunto. Aí onde é que está meu verbo? Eu tenho aqui, na verdade, gente, uma locução verbal, pode falar, tá? Que funciona como um verbo normalmente. Só que são dois verbos com a função de um só. Então, quem pode falar de qualquer assunto? O autor. Então, o autor é o sujeito, tá? Agora, vamos perguntar para o verbo. Falar de quê? Né? Pode falar de quê? De qualquer assunto. Então, de qualquer assunto, ele tem a função sintática aqui de objeto indireto, tá? Ele já está até dizendo para vocês. Qual é o objeto indireto? É aquele que complementa um verbo através ou por intermédio de uma preposição, ali a preposiçãozinha de, tá? Então ele diz, qual é a função sintática do aposto vinculado a esse termo? Gente, é aquilo que eu falei. O aposto vai ter a mesma função sintática do termo a que ele se refere. Ele já está dizendo para vocês que de qualquer assunto, que inclusive qualquer assunto é o termo
a que se refere esse aposto, políticas públicas, educação, música e cinema, que nós até vimos na questão anterior, na alternativa anterior, ele já está dizendo que tem a função de objeto indireto. Então, ele já está praticamente te dizendo que esse aposto tem a função de objeto indireto, porque a função do aposto é a mesma do termo a que ele se refere. Se o termo que ele se refere é qualquer assunto, e de qualquer assunto ele é objeto indireto, então esse meu aposto vai funcionar como um objeto indireto. Simples assim, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, mentira que não é tudo tão simples assim na língua portuguesa. Mas vamos pensar aqui que seja, né? Então, vamos continuando aqui. Letra E. Qual é a relação entre a função sintática do aposto e a da expressão a que ele se associa, tá? Então, ele exerce... É isso que eu acabei de falar para vocês. Ele exerce a mesma função sintática do termo a que ele se refere ou ao qual ele vem associado. Foi o que eu acabei de falar agora várias vezes. Então, essa é a relação. Ele exerce a mesma função do termo ao qual ele se associa ou ao qual ele se refere, tá? Terceira questão. Assinale um X na frase em que a palavra mas, sem i, foi empregada corretamente. Então, olha só. Vocês vão marcar o segundo quadradinho, gente, onde está lá. Começou a leitura, vírgula, mas não terminou. Esse mas geralmente vem após a vírgula, tá, gente? Ele está introduzindo uma oração coordenada adversativa, que dá a ideia de oposição. Vamos ver o primeiro. Precisava ler cada vez mais, não é mas, é mais com i, tá? Que ele dá a ideia de quantidade, tá? Então, olha só. O outro não aguentava mais correr na mesma velocidade. Não, eu não aguentava mais, tá? Mais. Com i também dá essa ideia de intensidade, de quantidade. Então, o outro. Todos exigiam mais respeito. Não é mais respeito, é mais respeito com i. Ou seja, mais em quantidade de respeito. Então, olha só, observa que nos outros mas não tem vírgula antes dele, porque o mas conjunção ele tem, tá? Ele sempre vai introduzir uma oração coordenada adversativa e é introduzida por uma vírgula, tá? Separado por uma vírgula da outra oração coordenada. Continuando. Explique a relação de sentido que a palavra mas sem i estabelece na frase que você assinalou. Vocês vão ficar tediados esse mas. Não vou falar mais assim, mas vamos lá. Então, nessa frase, o que acontece? A palavra mas estabelece uma relação de oposição entre as duas orações. Olha só. Começou a leitura, mas não terminou. É o que geralmente acontece, né? Mas vamos mudar isso. Olha o outro mas, sem i. Vamos mudar isso, tá? Então, quarta questão. Assinale a alternativa que completa as frases corretamente. Então, aqui eu tenho... Como é que vai ficar? Então, dos três, você vai marcar o último quadradinho, onde está traz com z e mais com i, tá? Vai ficar assim. Ele traz, no sentido de trazer, do verbo trazer, na memória, as cenas maravilhosas do espetáculo. Letra B, né? O público não conseguia ver o palco, então o cenógrafo utilizou mais luz, né? Na questão de acrescentar mais luz, tá? De quantidade. Então, vamos para a quinta questão. Leia o texto de quarta capa do livro a seguir. Então, quarta capa, atrás da capa. Letra A diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tá. Letra A. A palavra elementar é muito usada pelo personagem Sherlock Holmes para indicar algo de fácil compreensão. Elementar, meu caro Watts.
O autor do livro fez uma brincadeira com essa palavra, relacionando-a também ao conteúdo do livro. Explique essa relação. Então, como sugestão de resposta, vocês podem colocar, considerando que a palavra elementar, ela também tem o sentido de algo relativo a elemento, o autor ele empregou o termo para destacar que ele falará de elementos químicos no livro, tá bom? É isso. Letra B. Na frase destacada, há o emprego de um vocativo, indique-o. Vocativo, então, é aquele que faz o chamamento, né, a interlocução. Então, o vocativo aqui é o caros amigos, tá bom? Continuando. C. Com qual finalidade o vocativo é utilizado nessa frase? Nesse caso aqui, para chamar o leitor, tá? Chamar o leitor do texto e se dirigir a ele. Então, os vocativos, eles são utilizados para fazer esse chamamento, para que a outra pessoa possa prestar atenção naquilo que você está falando e saber que está se dirigindo a ele, tá? Então, chamar o leitor do texto e se dirigir a ele. Vamos à sexta questão. Leia a seguir o trecho de uma reportagem. Então, nós temos aqui esse trecho, vamos para a letra A de amor. Que lindo, vamos lá. Letra A. Qual é o assunto dessa reportagem? Então, o assunto dessa reportagem é os adolescentes, aqueles seres de outro planeta, tá? Então, vamos lá, são os adolescentes. Letra B, aqueles seres que precisam ser estudados. Então, continuando. B. Que dado importante foi utilizado para compreender os trabalhos sobre esse assunto? Então, olha só, que dado, né, importante. Ele está falando aqui, gente, de dados estatísticos. Então, aqui, vocês podem colocar desde 90%, que está ali na segunda linha. 90% dos adolescentes vivem em países pobres. Nossa, tudo isso. Mas os que são envolvidos nos estudos dos cientistas pertencem à minoritária fatia dos 10% dos países mais desenvolvidos. Ou vocês podem colocar dos 10% dos países desenvolvidos. Aí tá. Com acesso à saúde, educação, ou que tem, para não usar as mesmas palavras, que tem acesso à saúde, educação, tecnologia. E o que mais? Entre outras experiências que os separam e os afetam em todos os sentidos. Então, até aí, tá? São os dados que são apresentados. Letra C. Qual sinal de pontuação foi usado para apresentar esse dado importante? Os dois pontos, gente. Ele inicia, introduz, né, esses dados estatísticos, os dois pontos. Ele fala aqui, contextualizar os vários trabalhos sobre o mesmo tema. Um dos artigos dessa edição alerta para um dado importante que pode ajudar a contextualizar os vários trabalhos sobre o mesmo tema. 2 pontos. Aí ele vai dizer quais são esses dados, tá? Ele ainda fala um dado importante, então ele vai dizer qual é esse dado importante. Ok? Sim. Então, letra D. D de doidinho, vamos lá. Então, que adolescentes participaram dos estudos dos cientistas? Então, os que vivem em países mais desenvolvidos, que são a fatia minoritária de 10%. Letra E. No texto foram utilizados exemplos do que pode afetar qualquer adolescente em todo o mundo. Sítios. Vocês podem colocar o acesso à educação, a saúde, a tecnologia. Isso está lá dentro dos dados, né? Tecnologia e continua, entre outras experiências que os separam e os afetam em todos os sentidos. Tá? Todos os sentidos. Isso. Ou que pode afetar diferentes adolescentes em qualquer lugar do mundo também, tá? Então, letra F. Que tipos de recursos argumentativos foram utilizados nesse trecho?
Então, aqui entra a questão do recurso argumentativo, gente. O que é argumentar? Argumentar é você tentar persuadir o outro, tá? Então, você tenta convencer o outro daquilo que você disse. Então, uma das formas de você conseguir convencer o outro, isso é muito utilizado em redação, gente. Na redação do Enem, isso é super importante. E é por isso que vocês estudam isso, tá? Como eu já falei. Por que vocês estudam gramática? É só para sair falando lindamente aí no mundo? E muitas vezes falando lindamente que outras pessoas nem vão entender o que você está falando de tão lindo que é? Não. Vocês estudam gramática principalmente para a escrita, para fazer redações, para escrever melhor e cada vez mais, tá bom? Porque fala, gente, nem sempre a gente vai falar utilizando todas as regras gramaticais, tudo minuciosamente direitinho, não, tá? Olha só, eu falando aqui, tá. Eu uso marcadores, marcas da oralidade o tempo todo quando eu estou falando com vocês. Utilizo, inclusive, alguns termos próprios da regionalidade, né, da região onde eu nasci, entre outros. Então, isso é muito comum. E até aquela variação em relação à idade, né? Com vocês, a gente às vezes precisa falar de um determinado jeito para se fazer entender e para dar essa aproximação, essa proximidade entre professor e aluno. Mas vejamos aqui. Então, os recursos utilizados aqui, gente, foram exemplificação, vocês podem marcar. Os dados estatísticos, está bem assim na cara, quando tem essas porcentagens aí, sempre vai ser dados estatísticos. E também foi usado comparação, ó, que tipo de recursos argumentativos foram utilizados nesse trecho. Só nesse trecho foram utilizados esses três: exemplificação, dados estatísticos e comparação, tá? Aí vamos aqui, olha só, letra G. Releia a frase em que a expressão pelo menos aparece destacada e assinale um X na alternativa que indica a função dessa expressão. Então, vocês vão marcar o segundo quadradinho, onde diz enfatizar uma nova informação sobre o retrato dos adolescentes, tá? Então, essa expressão ela aparece destacada, tá? Para indicar, ou melhor, para indicar isso, né? Com a função de enfatizar uma nova informação sobre o retrato dos adolescentes. Vamos então à sétima questão. Releia a seguir trechos de alguns textos estudados neste capítulo. Então, nós temos aqui 3 trechos de textos que foram trabalhados neste módulo, desculpa. E aí a letra A diz o seguinte: além do ponto final e da vírgula, qual pontuação foi empregada nos 3 trechos? Então, vocês vão marcar lá o quadradinho do meio que diz aspas. Aspas tem nos 3, tá bom? Letra B. Qual é a função desse sinal de pontuação no trecho A? Então, olha só, ele foi utilizado nos 3, mas com sentidos diferentes, tá, gente? No A foi para o quê? Para apresentar a fala de quem? Da Kátia Maia, olha só. Diz Kátia Maia, né? Estamos atravessando um momento de riscos e retrocessos, tá? Qual é a função desse sinal de pontuação? Aí depois ainda fala, né? Os níveis de desigualdade no Brasil são inaceitáveis, mas mais do que isso é possível de ser mudado. Na letra C agora. Qual é a função desse sinal de pontuação no trecho B? Tá? Então, no trecho B, ele foi utilizado para quê? Para destacar uma expressão utilizada para tratar da Paraíba. Olha lá, ó, celeiro de artistas. Então, foi para destacar uma expressão, celeiro de artista. Tá bom? E que se refere a Paraíba. Letra D. Letra D. D. No trecho C, esse sinal de pontuação foi empregado diversas vezes, tá? Por que isso ocorre? No outro, várias vezes, né? Então, para quê?
Porque ela foi indicar, ela indica o que ali? Que a personagem, no caso a personagem Caroba, né, Caroba, estava reproduzindo a fala do patrão. Caroba. Ó, e foi então que o patrão dele disse, do Caroba, né, da personagem Caroba. Né, e foi então que o patrão dele disse. Aí ele tá o quê? Tá indicando que o personagem, ele tá reproduzindo a fala do patrão. Todos eles, tá bom? Então é isso, queridos alunos. A gente finaliza então aqui mais uma correção de atividades e vamos ter mais correções aí para frente. Vamos fazer a série de correções das interpretações de texto, que não foi feita ainda. Fizemos apenas da parte gramatical e essa da revisão. Então eu aguardo vocês nas próximas correções, tá? Até mais. Tchau, tchau.